Bom dia de novo, alunos do meu coração. Então, vamos continuar aqui. Bom, então vamos continuar. Então, a gente falou dos tipos de ligação, tá? A gente falou um pouquinho dos tipos de ligação que o carbono, ele pode fazer, tá? Que são ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas, tá? E as ligações, gente, elas representam nada mais nada menos do que os elétrons, né, que estão sendo o quê? Que estão sendo compartilhados aí entre os nossos elementos químicos, tá? Então, isso tem que ficar muito claro para a gente, que a ligação química, ela é o compartilhamento, no caso do carbono aqui, dos elétrons, tá? Então, sempre a gente enxerga assim, ó, então, numa ligação simples, né? Na pontinha eu tenho um carbono, na outra ponta eu tenho outro carbono que vai... Outro carbono, não, desculpa. Numa ponta tem um elétron, na outra tem um elétron que vai fazer a ligação. Aqui, ó. Então, aqui, ó. O elétron daqui e o elétron daqui, que vai estar fazendo a ligação química, tá? Lembrando que a ligação química ela é feita através dos elétrons, né? Os únicos elementos que fazem ligação química são os elétrons entre os átomos, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos, como a gente falou no finalzinho aí da última aula, de ligações, de elementos que fazem ligações simples, duplas ou triplas, tá? Tomar como exemplo aqui, ó, o eteno. Esse cara aqui é o eteno. Então, ele faz a ligação simples com esse hidrogênio, este carbono aqui, né? Está fazendo ligação simples com esse hidrogênio e com esse. Já com esse carbono aqui, ele está fazendo uma ligação dupla, tá? Então, isso aqui é uma ligação dupla. Se a gente contar quantas ligações, então, ele está fazendo, aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Completou aí as 4 ligações que o carbono tem que fazer, né? O carbono, ele faz 4 ligações. A gente pegar até nas ligações simples aqui, né? Aqui, ó, o etano, por exemplo. Aqui, ó, esse carbono está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações simples, tá? Então, essa é a diferença da ligação simples e da ligação dupla. Certo? Gente, cadeia carbônica. As cadeias carbônicas são o quê? São o esqueleto da nossa molécula orgânica, tá? E elas podem ser classificadas em quê? Abertas ou acíclicas, tá? Então, quando eu falar aberta ou acíclica, é a mesma coisa. Normalmente, a gente utiliza mais aberta, tá? Mas pode aí, num exercício, eventualmente aparecer essa expressão acíclica, tá? Acíclica quer dizer o quê? Que não é cíclica. Se ela não é cíclica, ela é aberta, tá? E aí, as cadeias abertas, elas podem ser classificadas quanto à disposição, tá? Se elas são normais ou ramificadas, nós vamos ver o que é isso, normal ou ramificada. Quanto à natureza, tá? Se elas são homogêneas ou heterogêneas. O que é isso, professor? Pode ficar tranquilo. E quanto à ligação, se elas são saturadas ou insaturadas, tá? Vamos ver isso tudo. As cadeias cíclicas, tá? Ou fechadas, normalmente a gente usa mais fechada, cadeia fechada, mas pode eventualmente também cíclica, tá? Só para vocês entenderem, tá, gente? Isso aqui
se a gente pegar aqui, espera aí. Ainda não estão nesse nível, ainda não. Por exemplo, aqui, ó, CH, tem um C aqui, aqui, uma ligação aqui, aqui eu tenho um H, aqui eu tenho outro H, um H aqui e outro H aqui. Ó, entre os carbonos, vocês estão notando aqui, entre os carbonos, vocês estão notando aqui que eles formam uma figura geométrica aqui, né? Aqui, ó. Como se fosse isso aqui, né? Isso é um triângulo. Tá certo? Todo mundo conhece, né? Triângulo. Sim ou não? Claro, né? Esse triângulo, a gente chama, pode considerar, né, esse elemento aqui como uma cadeia fechada. Professor, mas ela não é um ciclo, não é? Ciclo a gente tem de redondo, né? Pois é, mas as cadeias fechadas em química orgânica, a gente pode chamar de cíclicas também, independente da figura geométrica que ela aparentemente vai apresentar. Então, aqui, ó, aqui parece um triângulo, mas é uma cadeia cíclica. Tá? Por quê? Porque ela é fechada, ela não tem início, meio nem fim. Tá? Então, se eu tiver também um elemento que pode parecer assim, um quadrado, mas um quadrado não é cíclico, não, né? Não é ciclo, ele não é cíclico, tá? Mas é uma cadeia cíclica, por quê? Porque ela não tem início, meio nem fim, tá? Só para vocês, se a gente pode se deparar com isso e achar que não é por causa da forma geométrica que ela vai representar, tá? Mas as cadeias fechadas, elas a gente chama também de cíclicas, tá? E elas podem ser homocíclicas ou heterocíclicas, tá? Que vem de homogêneo e heterogêneo, homocíclicas e heterocíclicas. Elas podem ser saturadas ou insaturadas, tá certo? Então, esses aí são os tipos de classificação que a gente pode dar para as cadeias carbônicas, tá? Bom, as cadeias acíclicas, tá? São cadeias abertas. Os átomos de carbono não formam ciclos, tá? Então, aqui, ó. Isso aqui é uma cadeia, é o exemplo de uma cadeia aberta, o glicerol, tá? Uma cadeia aberta, ó. Glicerol, tá? Olha a cadeia carbônica dele, tá? Uma cadeia aberta, tá certo? Então, isso aqui é um exemplo de uma cadeia aberta, tá certo? Por quê? Porque ela não forma ciclos, ela tem início e fim, tá? Então, quando a cadeia tem início e fim, a gente fala que é uma cadeia aberta, tá certo? Então, tem início e tem fim, tá? Quanto à disposição, tá? A gente pode falar que a cadeia é acíclica, tá? Ou aberta, normal, porque ela é reta e linear, tá? Então, a cadeia acíclica normal reto-linear é aquela que apresenta átomos de carbono primário e secundário. Depois nós vamos aprender o que é isso. Tá? O que é átomo primário e secundário, professor? Nós vamos aprender isso. Tá? E tem apenas duas extremidades. Ela tem início e tem fim. Tá? Então, essas são as cadeias acíclicas. Tá? Um outro exemplo aqui, ó, acetona. Tá? Olha a acetona aí, né? Que a turma passa aí para tirar esmalte. Tá? Essa aqui é a... Olha para vocês verem, gente. Ó. A substância acetona aqui. Ó. Interessante, né? Fórmula química da acetona. Aquele líquido aí que a turminha passa para tirar a base é esse aqui. Ó. A cadeia carbônica dela é cíclica, é acíclica, né? É aberta. Né? Tem início e tem fim. Apesar que o início pode ser qualquer um dos dois lados. Tá? Início e fim.
Então, isso é uma cadeia aberta ou acíclica. Olha uma cadeia acíclica ramificada, tá? Olha como é que é. É aquela que apresenta um átomo de carbono terciário ou quaternário, tá? Tem mais de 2 extremidades. Olha aqui que interessante, né? Então tem aqui, ó, metilpropano. Essa molécula aqui, metilpropano. Olha a cadeia carbônica dela aqui, ó. Eu posso falar que essa aqui é a cadeia carbônica principal, tá? Então esse CH3 aqui, ó, ele a gente chama de ramificação, tá? Então ele é uma ramificação. Ah, pessoal, a cadeia aberta, ela é sempre a cadeia retinha, assim, igual você marcou? Não, pode ser. Depois a gente vai aprender mais para frente que a cadeia que a gente chama de cadeia principal é que tem mais carbonos, contém maior número de carbono, tá? Pode ser assim também. Ela não deixa de ser aberta, tem início e fim, né? Mas vai ter a ramificação aqui, ó, CH3. Pessoal, o hidrogênio aqui não é uma ramificação, não? Não. Tá? Ramificação vai ser sempre quando a gente tiver um carbono, tá? Aí sim, a gente vai chamar de ramificação. Fora isso, não. Qualquer outro elemento, a gente não fala que a gente tem uma ramificação. Uma ramificação vai ser entre os carbonos, entre a cadeia carbônica. Aqui, ó. Tem a cadeia carbônica aqui principal. E aqui eu tenho a ramificação. Aqui, ó. O desenho aqui embaixo mostra para isso, para gente. Tá? Olha aqui, ó. Essa aqui, eu tenho a ramificação em cima, posso ter em cima e embaixo. Né? Olha aqui, ó. Então, aqui, ó. Ramificação aqui. Ramificação aqui. Só um minutinho, gente. Então, aí aqui nós temos quem as ramificações, tá? Então, aqui nesse caso aqui eu tenho 2 ramificações. Então, isso que a gente chama de cadeia ramificada, tá? Classificar quanto à natureza. Ela pode ser homogênea, que é quando a gente só tem átomos de carbono intercalados, tá? Ou seja, se eu só tenho carbono dentro da minha cadeia, então aqui, ó, vamos voltar aqui só para a gente ver aqui, ó. Se eu só tenho átomos de carbono dentro da minha cadeia, que é, por exemplo, só átomos de carbono dentro da minha cadeia, tá? Eu falo que a cadeia é homogênea. Agora, se eu tiver átomos diferentes do carbono dentro da cadeia, tá? Ligados entre carbonos, a gente fala que essa cadeia é uma cadeia heterogênea, tá? Por quê? Porque ela tem átomos diferentes de carbonos intercalados. Então, aqui, ó, 2 exemplos aqui, ó. Olha o éter dietílico. Turma que joga bola aí, ó, machuca, né? Aquelas aguinhas milagrosas lá que o pessoal joga, ó, é éter dietílico. Essa substância aqui, ó. Evapora rápido, né? Cai na pele da gente, já evaporou. Um cheiro forte. Matheus aí que joga bola deve saber disso aí, ó. De vez em quando vai lá no... Machucou, o massagista vai lá e joga esse trem aqui no pé da gente, né? É o éter. Tá? Tem o quê? Um elemento diferente do carbono dentro da cadeia carbônica, tá? Esse elemento diferente a gente chama de heteroátomo, tá? Então, o heteroátomo é um átomo diferente do carbono que está dentro da nossa cadeia, tá? Então, se eu pegar a cadeia aqui, ó, excluo os hidrogênios, né? Coloco a minha cadeia principal, ó, eu tenho um oxigênio no meio dela, tá? Da mesma forma aqui, ó, a etilamina, tá? Eu tenho o quê? Um nitrogênio dentro da minha cadeia, tá?
Então, quando a gente tem esse tipo de situação, esse camarada a gente chama de heteroátomo, tá? E a gente fala que a nossa cadeia ela era heterogênea. Tá? Aqui, ó, cadeia carbônica. Eu tenho aqui, ó, um nitrogênio dentro da minha cadeia carbônica. Tá? Nitrogênio está ligado entre os nossos átomos. Então, a gente chama de heteroátomo. Bom, quanto à ligação, tá? A gente já falou um pouquinho de ligação, mas a cadeia ela é saturada quando a gente só tem ligação simples entre os carbonos e ela é insaturada ou não saturada quando ela tem ligação dupla ou tripla entre os carbonos. Professor, se eu tiver uma molécula de 20 átomos de carbono, gigantesca, e só uma ligação dupla no meio dessa cadeia toda, essa cadeia ela é insaturada? Ela é insaturada, tá? Ela não vai mudar de saturação, porque depende do tamanho da cadeia, independente. Posso ter 1000 carbonos e uma dupla ligação só. Ela vai se tornar insaturada por causa dessa dupla ligação, ou tripla ligação, tá? Então, as cadeias carbônicas elas podem ser classificadas também através da sua ligação dupla ou tripla, tá? A gente chama de insaturação. Então, aqui, ó, exemplo, né? Aqui, ó, dentro da minha cadeia carbônica aqui, eu tenho uma ligação dupla. Então, é uma insaturação, tá? Aqui também a mesma coisa, eu tenho uma ligação tripla. Então, a gente fala que tem uma dupla, uma insaturação, tá? A tripla ligação a gente chama de insaturação. Tá? Então, vamos lá. Cadeias cíclicas são cadeias que a gente chama de cadeias fechadas, tá? Então, quando a gente falar de cadeia cíclica, a gente está falando de cadeias que são fechadas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Então, se eu tenho aqui, ó, um CH2, só não repara que desenho tortão, gente. Um CH2 aqui. Nossa, agora ficou feio. Um CH2 aqui. A ligação entre os carbonos, tá? Peraí, deixa eu... Pra gente não confundir ainda, peraí. Nós não estamos aprendendo ainda. Depois eu sofistico. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, uma cadeia dessa aqui, tá? É uma cadeia cíclica ou fechada, tá? Então, essa é uma cadeia cíclica ou fechada. Elas podem ser classificadas em homocíclicas, tá? Quando na cadeia só tem átomos de carbono. E aí, elas podem ser alicíclicas, que é esse caso aqui, tá? Ou elas podem ser, que nós vamos aprender, vai ter um desenhozinho daqui a pouco, mas eu vou fazer um deles aqui,
elas podem ser aromáticas, tá? Quando a gente se deparar com uma cadeia desse jeito assim, tá? A gente chama de cadeia aromática, tá? Com esse desenho aqui ou com esse desenho aqui, ó. Ó, o Gledson está perguntando aqui, professor, as cadeias cíclicas são consideradas fechadas pelo fato de repetir os mesmos elementos? Aí vou falar com você sim, Gledson. Não, tá? Não é pelo fato de repetir os mesmos elementos. Elas são consideradas cíclicas porque elas são fechadas, tá? Como assim, pessoa fechada? Eu não consigo perceber aqui nem o início, nem o fim da minha cadeia carbônica, tá? Pensa nisso aqui como uma forma geométrica, tá? Qual que é a forma geométrica desse aqui? Um quadrado, né? Aqui, ó, um quadrado. Onde cada pontinha dessa aqui, ó, é como se fosse um carbono, tá? Não coloca os hidrogênios. Mas vamos pensar aqui, ó. Por isso que elas são cíclicas, tá? Não é cíclico como assim, de um número igual, não, tá? Ela é cíclica porque ela é fechada, tá? Fechada aqui, ó. Fechada, 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 fechada. Fechada não, desculpa. Não é esse sentido de fechado. Peraí, rebobina. Fechada no sentido de eu não tenho início nem o fim da minha cadeia, né? Ela é contínua, né? Ela é contínua. A aberta, que ó, se eu representar cada quininha dessa é um carbono, cada quina aqui é um carbono. Tá vendo? Ó? Então eu falo que é uma cadeia aberta. Já fechada, né? Se eu entender que cada quina dessa aqui é um carbono, a fechada ela não tem início, nem meio, nem fim. Tá? Se eu viro a figura vai ficar praticamente a mesma. Não vai mudar. Isso! Exatamente, Gledson. O Gledson colocou assim, ó, ele perguntou aqui para mim assim, ó, professor, então as cadeias fechadas, elas têm que apresentar uma forma geométrica? Exatamente. Toda cadeia carbônica fechada ou cíclica, tá? A cíclica aí ela quer dizer porque ela não tem início nem fim, tá? Toda cadeia carbônica fechada, ela vai apresentar uma forma geométrica, tá? Perfeito, Gladys. Eu não poderia ter pensado uma explicação melhor do que essa aí que você me ajudou a interpretar agora, tá? Então, toda cadeia carbônica fechada ou cíclica, tá? Ela vai obrigatoriamente apresentar uma forma geométrica. Isso é obrigatório. Não existe cadeia fechada que não apresente uma forma geométrica. Tá? Perfeito, perfeito, perfeito. Muito obrigado aí pela ajuda também, viu? O conhecimento, por isso, gente, que é importante a participação, porque o conhecimento, às vezes, ele é moldado, né? Às vezes, a gente tem um conhecimento, sabe? Mas a gente não consegue, às vezes, expressar esse conhecimento de uma forma que seja clara. Por isso que é bom vocês participarem, que vocês vão perguntando e eu vou falando de uma forma que fique mais fácil para vocês entenderem. Eu acredito que essa ajuda aí, essa pergunta do Gledson foi muito oportuna, né? Porque aí fica fácil vocês entenderem. Então, toda a cadeia carbônica cíclica, tá? Ou fechada, ela necessariamente ela tem que apresentar uma figura geométrica, tá? Ela tem que apresentar uma figura geométrica. Isso aí é obrigatório, condição sine qua non, sei lá, um negócio assim que fala, né? Condição pétrea, né, para poder existir. Tem que ter
tem que ser representado com uma figura geométrica, tá? E elas podem ser homocíclicas quando elas têm só um átomo, só existem átomos de carbono, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui, ó, vamos pensar que cada quininha dessa aqui é um carbono, tá? Só tem átomos de carbono. Ou elas podem ser, e as homocíclicas, elas podem ser aromáticas, depois nós vamos estudar o que é aromático, tá? O aromático é um núcleo benzênico, tá? E esse camarada aqui, ó, que é a mesma coisa desse aqui, é a mesma coisa, pessoal? É a mesma coisa. A gente chama de núcleo benzênico, tá? Núcleo do benzeno. Benzeno é uma estrutura química. Essa aqui é a estrutura química do benzeno, tá? Um anel aromático, a gente chama isso aqui de anel aromático, tá? Eu tenho aqui um ciclo, né? Um hexágono, vocês prestarem atenção, né? É como se fosse um hexágono. Opa! E esse hexágono meu, né? Eu tenho umas ligações duplas alternadas, tá? Vou colocar por dentro do anel, que é mais bonitinho. As ligações duplas, elas são alternadas entre os carbonos, tá? Elas ficam girando. Tem hora que essa ligação dupla vem para cá, aí quando ela vem para cá, de cá apaga, aí assim elas vão mudando de posição, tá? As ligações duplas. Por isso que ela pode ser representada por um anel aromático, um anel com essa bolinha aqui, tá? Se deparou com essas substâncias aqui, tá? Ligação dupla alternada ou um hexágono com uma bolinha no meio, eu sei que é um aromático, tá? Aromático de aroma mesmo, tá? Aromático. De aroma mesmo, tá? De gosto. Algumas substâncias que são as primeiras que foram aromáticas, né? Que foram descobertas, né? Elas tinham essa estrutura. Aí elas podem ser as alicíclicas, né? Que não contém núcleo de carbono. Aqui, núcleo benzênico, tá? Por exemplo, essa aqui de cima aqui, né? O ciclobutano. Esse camarada aqui chama ciclobutano. Esse representa aqui um quadrado, que é esse aqui, ó. É um ciclobutano, tá? É um átomo de carbono, uma cadeia cíclica aqui, quadradinha, tá? Ou seja, não contém o núcleo benzeno, não tem essas ligações duplas alternadas que ficam girando, tá? E elas podem ser heterocíclicas, tá? O que é isso, professor? Heterocíclicas é a mesma coisa de heterogêneas, né? Por exemplo, eu posso ter aqui um aromático, eu tenho nitrogênio aqui, por exemplo, né? Pode ser que eu tenho um nitrogênio, um aromático não, um ciclo qualquer, tá? Que eu tenho um nitrogênio aqui que está ligado, tá? Perguntas, olha só, que interessante. Vocês já estudaram DNA? Vocês lembram? Genética em biologia? Eu só acho que sim, eu lembro rasamente. Lembra o quê? Rasamente? Por aí, só não sei se essa palavra existe também. Vocês nunca estudaram, vocês não lembram de ter estudado DNA em biologia, não? Genética? Creio eu que a gente estudou DNA ou RNA, o trem sim, foi no primeiro ano. Não sei direito. Mas já está também, eu não, não lembro nada. Lembra não, né? O que vocês estão estudando em biologia agora com a Darlene?
Sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular? Ah, tá. Então vocês estão estudando ainda o corpo humano ainda. Entendi. Então, provavelmente, por que eu sugeri para Darlene, né? Que eu passasse um pouquinho dessa parte primeiro de orgânica, para vocês entrarem em genética, tá? Porque a genética, gente, a genética é bem interessante, né? A genética a gente vai estudar o quê? As características hereditárias, né? Como é que isso é passado de geração em geração. Aí vocês vão estudar uma experiência legal, da experiência de Mendel, que ele fez com as como é que chama lá? Com as ervilhas, tá? Vocês vão descobrir aí os genes que são recessivos e os genes que são dominantes, né? Azão, azinho, azim. Vocês vão estudar isso ainda, vocês vão ver, vocês vão lembrar disso quando a professora falar. E só que dentro do nosso organismo, nosso DNA e o nosso RNA, eles são bases nitrogenadas, que a gente chama, tá? São o quê? São moléculas orgânicas de cadeias carbônicas. Então é importante a gente estar estudando isso, tá? Então são moléculas orgânicas de cadeias carbônicas que tem o quê? Nitrogênio na sua constituição, tá? Então aqui, ó, eu não sei se eu coloquei nessa apresentação, eu acho que eu não coloquei nessa apresentação, não. Não coloquei nessa apresentação, não. Mas, por exemplo, quer ver, ó? Vou pegar uma figurinha na internet aqui de uma base nitrogenada, para vocês poderem ver aqui, ó. Bases nitrogenadas. Só para a gente ver aqui, uma figurinha na internet. Aqui, ó. Essas aqui são bases nitrogenadas. Tá vendo aqui, ó, a nossa direita aqui, ó? Aqui, ó. Essas aqui são bases nitrogenadas, aqui, ó. Tem a adenina, tem a guanina. Olha aqui para vocês verem, ó. São cadeias carbônicas, tá? Ó, nós aprendemos hoje. São cadeias carbônicas, tá? Cada esquininha dessa aqui como se fosse um carbono, tá? Cada quininha dessa aqui é um carbono. Cadeias carbônicas fechadas, tá? Fechadas porque eu não tenho início nem fim, tá? Heterocíclicas, por quê? Porque eu tenho nitrogênio aqui dentro da cadeia carbônica. Olha que legal. Tá? Então, por exemplo, aqui a adenina. Olha aqui, ó. Eu tenho a citosina, todas bases nitrogenadas, ó. Timina, uracila, guanina. Isso estudar isso em biologia também. Então, é importante a gente entender essas questões aqui em química, tá? Legal, né? Então, essas aqui são as bases nitrogenadas. Então, por exemplo, lá, ó, o olho verde da clara, né? A clara tem olho verde, bem clara. Cadê a clara? Cadê que eu não tô vendo? Ah, tá ali. A clara. A clara, né? Não tenho, mas gostaria. Gostaria, Clara? Que cor que é o olho? Gostaria. Meu olho é marrom. Castanho. Marrom. Castanho, né? O meu é preto, né? Então, por exemplo, assim, ó, a característica lá do DNA, né, que é repassada aí de pai para filha aí, da cor do olho da Clara é diferente do meu, né? Então, vocês vão aprender isso tudo aí. Vocês vão ver que delícia. Eu gosto muito de bioquímica, né? Biologia com química, eu acho muito, muito legal. Tá? E são essas bases aqui, ó, nitrogenadas, que passam essas informações aí relevantes aí para o nosso corpo, né? Para formar aí o DNA das pessoas. Bem legal, tá? Bom, cadeia aromática, lá, ó, uma cadeia. Toda a cadeia aromática ela vai ser formada por 6 átomos de carbono, uma ligação dupla alternada, aquilo que eu já expliquei, tá? As representações são essas duas aqui, tá? E o benzeno, a gente chama de anel de benzeno, é um líquido incolor, tá? De odor agradável, só que o cheiro dele é tóxico. Só que o cheiro não, né? Só que ele é tóxico, tá?
Bom, olha exemplos aí de cadeias que são acíclicas, mas que não são aromáticas, tá? Aqui, ó. Então, aqui tem todos, aqui. Todas elas têm uma representação, tá? E as heterocíclicas, né? Eu tenho aí átomos diferentes aí em relação ao carbono dentro da minha cadeia carbônica. Tá? Tem que ser dentro da cadeia. A pessoa está fora da cadeia, é heterocíclica? Não. Tem que estar dentro da cadeia, igual heterogêneo e homogêneo. Está dentro da cadeia. Certo, pessoas? Essa apresentação eu já vou colocar lá para vocês já vou colocar lá no grupo de WhatsApp para vocês, tá? Vocês poderem tê-la lá para estudarem. E agora nós vamos fazer chamada. Tá vendo, né? Eu adoro fazer chamada. Peraí. Vamos lá. Amanda. Presente. Arthur de Paula. Presente. Arthur Vinícius. Presente. Bruna. Presente. Caio. Caio, presente, levantou a mão. Camila. Clara. Presente. Clarice. Presente. Eduarda. Eduarda levantou a mão. Edviges. Edviges não veio hoje, né? Sempre vem. Elisa. Presente. Gabriel. Presente. Gabriele. Presente. Gledson. Gledson presente, levantou a mão. A Camila agora, né, Camila? Atrasada. Quase tomou falta, hein? Ismael. Ismael levantou a mão. Jennifer. Presente. João Pedro. Larissa. Larissa presente. Lívia. Presente. Mariana. Mariana levantou a mão. Matheus. Matheus levantou a mão também. Rian. Rômulo. Samuel. Presente. Tauane. Vitor Ângelo. Presente. Vitor Gabriel. Presente. Wambembe. Presente. E Yasmin saiu. Beleza, gente. Um bom dia para vocês. Vocês têm aula hoje à tarde ainda? Hoje? Temos. Então boa aula à tarde também para vocês, tá? Bom almoço aí. Tchau, tchau para vocês. Até quinta-feira, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo. E feliz Dia das Mulheres para as meninas novamente, tá? Deixa eu botar um coraçãozinho aqui. Cadê? Peraí. Cadê? Coraçãozinho para as meninas, ó. Beijo para vocês. Tchau, tchau.